Manuel Moreira da Ressurreição. O homem, seus 98 anos de idade. O pai, ele nasceu em Tibagi, Paraná. Ele veio para Lençóis, se eu não estiver enganado, com 5 anos de idade. O pai dele trouxe para Lençóis. Nessa época não tinha estrada, era muito dificultoso as coisas, veio de linha de trem, veio no trem, né? Pegou navio, sei lá. Ele me contava que falou, meu filho, de Lençóis praticamente, para Salvador, levava 5 dias. Ele falando que pegava pegava o trem não sei para onde, de A para B para C, pegava aquelas as fobicas, né? Não era ônibus na época, não tinha ônibus na época. Era 5 dias, carro atolando e tudo mais. E aí a vida dele foi em Lençóis, onde ele passou grande temporada ali, ele foi um lapidador, ele foi, né, na época corria muito dinheiro ali, e a vida dele, ele estudou no Salesiano, foi 2 colégios famosos aí de Salvador, onde ele estudou, o pai dele tinha condição para isso, né? E ele teve uma vida assim, regada a muitas coisas boas, né? Uma das coisas que o pai dele ensinou, falou assim, meu filho, você vai em Rio de Janeiro, o pai foi vender diamante lá na época, e o pai falou para ele, falou assim, eu quero que você venha comigo um dia. Pegou ele pelo braço, levou ele nos melhores hotéis, né? E lá ele para conhecer, né? A elite, vamos botar assim, a elite. E naquilo ele conheceu aquela parte boa, né? Beleza. Da mesma forma, ele pegou o filho, levou na favela. Naquela favela mesmo, né? Que ele via, e falou, olha, você tá vendo isso aqui? Meu pai, estou vendo. Você olhou lá o hotel, você viu as coisas boas, você viu os carros, você está vendo aqui. Ele botou na balança, basta você, meu filho, querer o que você quer da sua vida. Se quer desse lado ou quer do outro. Né? Ou seja, o pai dele, ele sempre priorizou o que era bom, mostrando o que era bom realmente para aquele filho que meu pai... E tudo que meu pai recebeu do pai dele, ele transmitia para a gente, nós filhos, nós somos 5, né? Somos 4 agora, porque meu irmão Isaías faleceu, tem a média de uns 10 anos mais ou menos, que ele faleceu. Estamos em 4, um homem e 3 mulheres. Mas o que ele deixou, um legado dele é muito, eu vou falar em outros vídeos, que eu vou relatar, né, coisas que aconteceu, né, lá na Cajazeira, onde ele tinha eu posso até falar um pouco da Cajazeira, onde ele tinha uma roça, vamos botar assim, que, né, fazendo uma roça. E essa roça, para ir para lá, era Cajazeira, para abrir a estrada, diz que era num facão que batia assim, do outro lado, aí ele ia lá e roçava ali, eu não tinha, aí roçava ali uns 200, 100 metros, depois roçava mais 100 metros, depois 100 metros, 100 metros, até chegar, daí eles faziam as picadas, chamadas picada, e depois ia roçando para fazer uma estrada, né? Meu pai fazia esse tipo de coisas juntamente com outros. Nessa roça tinha 2 jegues, chamavam burrico e o outro é lerdo. Era dois jegues que tinha lá nessa roça. Eu pretendo um dia ainda desenhar eu tenho na memória, né, ainda esse barraco, como tinha essa casa lá, que era uma casa feita de madeira, assim, uma junto com a outra, não era nada de barro, né? O teto era assim, de telha normal, telha de barro, mas as paredes eram tudo de madeira de lei, vamos botar assim, mas aquela madeira de lá. Tinha um tanque d'água de um lado, tinha um outro galpão que guardava mercadoria, né? E aquilo, nessa época, tinha onça lá, onde mãe ficava lá, e mãe espetava a porta, né? Com enxada, com tudo lá, dizendo, meu filho, aqui tem onça. E a cozinha ficava pro lado de fora, que a parte aqui tinha
tinha que sair. Eu falei, por que não vai ter feito uma porta do lado de cada cozinha tivesse fechado? Não, a cozinha ficava do lado de fora. Para fazer um café, isso, aquilo, a carne pendurada. Ou seja, eu tenho boas lembranças de lá, onde tinha um caixote onde guardava as mamonas, que de fato era a cultura daquela época, mamona, aquelas mamonas que vendia em Itaberaba, né? Ou seja, tinha aquelas canas caiana, cada canhana linda, né? O pai plantou 90 pés de abacate, tinha a maniva que era para fazer a farinha, né? Que por sinal ele tirou uma só, deu 11 quilos, né? Um abacate que deu 1,8 kg, um maior abacate grandão. Ou seja, a roça era muito boa, estava faltando era água, uma terra vermelha muito boa, né? Certa vez, deixamos, o pneu chegou lá, o pneu furado, quase furando, e deixamos mãe sem saber lá na casa. E a gente foi, o pai me chamou e falou assim, filho, vamos ali rapidinho, eu sem saber o que era, entra aqui no carro, entrei, e aí não tinha um socorro, e a gente foi para a vaga para encher o pneu para buscar ela, assunto que ideia. E aí foi pai correndo pela essa estrada, que era uma estradazinha pequena, aí chegamos lá e enchemos o pneu e voltou. Quando voltou, rapaz, já era escuro, já era mais de 6 horas. Mãe estava feito louca, quando chegou lá, estava a porta cheia de especada de tanto madeira lá, com meio das onças, né? E deixamos ela dentro de um caixote, que ela estava dormindo, dentro de um caixote de mamona, porque a mamona é fria, né? A mamona em si, se você deitar, ela é fria, gelada. Foi um dia de sol, um dia de calor, justamente isso. E é isso que são essas coisas que eu tenho lembrança de meu pai, e muito mais, tenho muito mais do que isso, né? Depois eu conto para vocês o restante da história.